Sérgio Pérez deve continuar na Red Bull para 2025, segundo o que foi falado por um jornal espanhol, e tudo isso por conta de uma interferência direta da Liberty Media dentro da equipe austríaca. Mas não apenas isso, Bortoleto provavelmente também entrou na Fórmula 1 por influências políticas, e diversos outros pilotos já fizeram isso no decorrer da história. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Todas as polêmicas políticas que estão acontecendo hoje na Fórmula 1 e as 5 maiores que já aconteceram na história da categoria. O piloto mexicano Sérgio Pérez entrou na categoria já faz muito tempo e, sinceramente, o desempenho dele não foi dos piores. Ele conseguiu sim atingir diversos objetivos que ele tinha no decorrer da carreira, ao ponto de que hoje mesmo no México ele é conhecido como um herói nacional. Existem rumores, inclusive, que a própria Liberty Media estava tentando interromper uma possível demissão de Pérez justamente por conta dos ingressos do GP do México de Fórmula 1, que eram significativos para a empresa detentora dos direitos comerciais da Fórmula 1. A grande questão é que, como todo mundo já sabe, Sérgio Pérez não entrega grandes resultados para a Red Bull já faz algum tempo. E muita gente está querendo aposentar o piloto mexicano nos últimos anos da Fórmula 1. Mas o grandíssimo empresário Carlos Slim, segundo as más línguas, tem patrocinado a manutenção de Pérez dentro da equipe austríaca. Segundo o que dizem, ele tem colocado em torno de 30 milhões de dólares todos os anos, o que seria suficiente para convencer a Red Bull de manter o piloto mexicano por mais tempo, já que, apesar da equipe não conseguir grandes resultados no campeonato de construtores, isso iria compensar o valor que ela deixaria de receber da própria Liberty Media. Só que nesse ano parecia que a situação poderia sim acabar mudando, já que o desempenho dele está influenciando demais a Red Bull. Mas na última semana a KitKat fez ali o anúncio de que vai começar a patrocinar a Fórmula 1 como um todo. Entretanto, a KitKat também patrocina Sérgio Pérez. O que nos leva a pensar que provavelmente esse patrocínio a mais para a Liberty Media pode ter convencido a detentora dos direitos comerciais da Fórmula 1 de pressionar a Red Bull para manter Sérgio Pérez dentro do grid por mais tempo. Tudo isso por dinheiro. Mas não para por aí. Nos últimos dias, uma entrevista com a esposa de Bernie Ecclestone colocou uma pulguinha atrás da nossa orelha com relação à entrada de Bortoleto na Fórmula 1 também. Isso simplesmente pelo seguinte: apesar de Bortoleto ter ali uma história impressionante dentro do automobilismo, desde as categorias de base, como o kart, até a Fórmula 2, por exemplo, aparentemente o seu talento não foi o único responsável por conseguir uma vaga dentro da equipe Sauber de Fórmula 1. Isso aparentemente era uma obviedade por muito tempo, até porque outros pilotos muito talentosos daqui do Brasil tentaram chegar à Fórmula 1 e acabaram não conseguindo. Só que Fabiana Flose, esposa de Bernie Ecclestone, em uma entrevista revelou que sim, Bernie conseguiu ali abrir algumas portas especiais para Bortoleto para que ele conquistasse essa vaguinha na maior categoria do automobilismo mundial. Isso tira o mérito do brasileiro? Com certeza não, só dá mais mérito ainda para sua equipe de empresários que conseguiu essa influência tão forte do antigo dono da Fórmula 1 no geral. Mas a gente sabe que essas questões políticas não vêm acontecendo na última semana, no último ano, na última década da Fórmula 1. Apenas agora, nesse momento, parece que elas se intensificaram de certa forma. O próprio Lance Stroll é um piloto que só tá ali no grid provavelmente porque o pai dele é dono da equipe Aston Martin de Fórmula 1, mesmo que diversos rumores nos digam que ele nem quer mais pilotar na categoria, coisa que a gente vai deixar para outro vídeo. Mas quais foram esses momentos políticos? Os pilotos que conseguiram entrar na categoria apenas por dinheiro. Quais foram os casos mais polêmicos de pilotos pagantes na Fórmula 1? Quando a gente fala sobre essa questão, o primeiro nome que vem à mente com certeza é Nikita Mazepin. O piloto que era filho do dono da Uralkali, que é um grande oligopólio russo, conseguiu uma vaguinha na Haas por diversos anos, depois do seu pai praticamente financiar a equipe por muito tempo dentro da Fórmula 1. Nikita Mazepin acabou saindo da Haas após o início da disputa territorial
que acontece entre a Rússia e a Ucrânia. Disputa territorial eu digo para não falar outra palavra para esse vídeo não ser desmonetizado, se é que você me entende. 2. Juan Manuel Fangio. O piloto argentino e gênio das pistas conseguiu entrar na Fórmula 1 também por conta de influência financeira, mas dessa vez de uma forma bizarra. A grande polêmica chega porque Juan Manuel Fangio era um mecânico argentino na época que conseguiu começar a vencer diversos campeonatos dentro do próprio país. Campeonatos nacionais, e por conta disso ele foi visto pelo próprio governo. Com isso, em 1947, o presidente Perón enviou Juan Manuel para a Europa para competir nos maiores campeonatos automobilísticos do mundo, financiado pelo governo argentino. Em 1950, Juan Manuel chegou à Fórmula 1, na época que já estava sendo modernizada, e ficou em segundo lugar no seu primeiro campeonato mundial. Em 1951, venceu o campeonato com a Alfa Romeo na época. Pouquíssima gente fala disso, mas em 52, Juan Manuel chegou a fraturar o pescoço e por muita sorte não deixou de competir no automobilismo, apesar de ter ficado 2 temporadas fora da Fórmula 1. Um tempo esse de descanso que serviu muito para o piloto argentino. Isso porque de 54 até 1957 ele foi campeão consecutivamente e com equipes diferentes, conquistando títulos pela Mercedes, Ferrari e seu último título mundial pela Maserati. Juan Manuel Fangio morreu de forma tranquila aos seus 87 anos, se eu não me engano, dizendo que um dos caras que mais se parecia com relação ao seu estilo de pilotagem era justamente Ayrton Senna. 3. Rubens Barrichello. Pouca gente fala, mas Barrichello era patrocinado por uma grande marca brasileira, a Arisco, que o patrocinou desde a base, a caminho da Fórmula 1. O objetivo principal da Arisco era conseguir conquistar essa possibilidade de Barrichello chegar à maior categoria do automobilismo mundial e assim teria parte ali dos lucros que ele teria dentro da Fórmula 1. Isso foi de grande valia para Barrichello, que conseguiu chegar à maior categoria do automobilismo mundial, mas não apenas isso. Demonstrando um talento extraordinário, ele conseguiu sim subir na categoria, chegando a equipes como Ferrari, Williams e muitas outras. E assim, com certeza, conseguiu uma parceria muito lucrativa não apenas para ele, como também para a própria empresa que o patrocinou desde o início da sua carreira, a Arisco. 4. Niki Lauda. Lauda é um nome muito batido quando a gente faz aí listas de pilotos pagantes na história da Fórmula 1. Mas pouca gente sabe que apesar dele ter tido uma família muito rica, isso foi também uma pedra de tropeço para o piloto. Niki Lauda fazia parte de uma família de banqueiros e também de políticos que não gostariam que ele fosse piloto de qualquer categoria do automobilismo. Por isso, ele procurou empréstimos que ele conseguiu conquistar em um primeiro momento. Empréstimo esse que garantiu a ele uma corrida dentro de casa pela Fórmula 1. Mas depois, por influências políticas, a família dele conseguiu proibir a instituição bancária que o emprestou pela primeira vez, fazendo com que Niki Lauda procurasse outra instituição que conseguiu emprestá-lo 100 mil euros, que foi suficiente para que ele comprasse uma vaga em uma equipe razoável da Fórmula 1, a BRM. A vaga que lhe custou 80 mil euros acabou sendo revertida em lucratividade para a equipe, já que Niki Lauda havia conseguido conquistar resultados expressivos dentro da BRM. E dessa forma, conquistando um nome de respeito dentro da equipe, conseguiu ser levado por influência para dentro da Ferrari. E aí a história a gente já sabe, conseguiu diversos títulos mundiais, sendo um piloto excepcional e muito reconhecido até hoje dentro do circo da Fórmula 1. 5. Ayrton Senna. O piloto brasileiro, apesar de não ter conseguido conquistar sua vaga comprando uma vaguinha na Fórmula 1, foi financiado durante toda a sua carreira nas categorias de base da Fórmula 1, comprando as vagas dentro dessas categorias. A influência da sua família foi muito importante, já que Milton, que era seu pai, era um grandíssimo empresário dentro do Brasil, que conseguiu novos patrocinadores como a Pool Jeans e o Banco Banerjee.
Só que chegando à maior categoria do automobilismo mundial, o Brasil já não era tão suficiente assim para manter o piloto brasileiro dentro do grid. E ali já contava apenas com o talento de Ayrton Senna, que viu um Brasil em uma crise profunda e com dificuldades de lidar com essa questão de patrocinar o piloto brasileiro. E aí é óbvio, Senna conseguiu ele demonstrar com todo o seu talento que não apenas merecia patrocinadores de dentro do seu país natal, mas também ao redor de todo o mundo, se sagrando, é claro, como um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Mas para quem pensa que Ayrton Senna é o único piloto dentre os 5 maiores da história a ser um pagante, vamos dizer assim, você está muito enganado. Isso porque o seu principal rival nesses rankings também foi pagante. Qual rival é esse? Já comenta aqui embaixo nos comentários antes de assistir o restante do vídeo quem você acha que também foi pagante. Não esquece. Só para lembrar você, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para todas as notificações. 6. Michael Schumacher. Schumacher, o piloto alemão e considerado por muitos como o maior de todos os tempos da Fórmula 1, também pode ser considerado como um pagante. Isso por conta de toda a influência que uma empresa alemã teve na sua carreira como um todo. A equipe Mercedes de Fórmula 1, que havia saído lá na época de Juan Manuel Fangio, após um incidente catastrófico nos anos 50, acabou financiando a carreira de um jovem muito promissor também da Alemanha, Michael Schumacher, que teve desde a base da sua carreira até o início da Fórmula 1 a possibilidade de ser patrocinado e financiado pela marca alemã da Mercedes. E não apenas contando com muito dinheiro, mas também com sorte, na sua corrida de estreia, ele viu um dos pilotos da Jordan acabar sendo preso após uma briga de trânsito. E assim, comprando a vaga naquela corrida, Michael Schumacher teve uma estreia incrível, conseguindo resultados bizarros durante a qualificação, sendo quase 1 segundo mais rápido que o seu companheiro de equipe da Jordan. Mas logo depois, na outra corrida, comprando novamente a sua vaga, ele conseguiu ficar até o final daquele ano que foi realmente uma estreia incrível para Michael Schumacher e que fez com que o piloto alemão não apenas conseguisse aqueles feitos impressionantes no seu ano de estreia, como por exemplo esse da Jordan, mas também continuasse na Fórmula 1 e posteriormente conquistasse os seus 7 títulos mundiais, sendo que boa parte deles foi justamente com uma marca teoricamente concorrente da Mercedes, a Ferrari. E aí muita gente se pergunta como que Michael Schumacher saiu da Ferrari e foi justamente para uma concorrente. Talvez a história possa explicar muito disso aí. Mas eu queria saber o que você achou desse vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou, se você sabia que todos esses pilotos teoricamente foram pagantes. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, porque é aqui no Drive ID que a gente conversa com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.